Ei, tanque de guerra! Eu tava esperando você entrar no vídeo só para te entregar essa resposta. O mal nunca vai vencer o bem. E por mais que às vezes pareça que o mal está vencendo, não é vitória. É somente Deus permitindo o inimigo achar que está ganhando, para no final a reviravolta glorificar o nome do Senhor. Você lembra da história de Lázaro? A morte achou que tinha vencido. Jesus chegou e trouxe a vida. Você lembra daquele filho da viúva de Naim? Estava morto. Jesus chegou e deu a última palavra. Provérbios 16:1 está escrito que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Quando você menos espera, Deus entra em cena. O mal pensa que vai vencer, mas no final é a luz quem brilha. Mensagem de Deus para você. Levante sua cabeça. O jogo vai virar e você vai ter um testemunho. Posso ler um amém aqui nos comentários? Toma posse? Então que Deus te abençoe. Uma história mal contada precisa de muitos atores para poder sustentar uma mentira. Mas a verdade se sustenta sozinha. Sabe por que é que existem muitas pessoas que não lhe suportam, que não aceitam você do jeito que você é? Porque você decidiu ser uma pessoa verdadeira. Você decidiu ser uma pessoa real. Não é fictícia. Você não é um personagem. E acredite se quiser, tem gente que vai detestar essa ideia de saber que você não precisa se esforçar para ser verdadeira. Tem gente que vive uma vida que parece mais um teatro. Acorda de manhã de um jeito, à tarde usa outra maquiagem e à noite está com uma máscara. Você não. Uma história mal contada precisa de outros atores para poder sustentar ela. Você sozinha dá conta da sua vida porque você não precisa de ninguém para estar confirmando suas mentiras. Está aqui o motivo e a real situação pela qual muita gente lhe detesta. Você não precisa se esconder. Você não precisa estar enganando ninguém. Deus e você são suficientes. Mas tem muita gente que não aceita esse seu jeito verdadeiro de ser. E por isso decidiu lhe odiar. Bom, as trevas nunca vai se unir com a luz. E uma coisa é certa. Você não vai deixar de ser você. Porque tem gente que te detesta. Cada um vive a vida que quer com as suas próprias escolhas. E na atualidade que a gente vive, uns decidiram ser luz. E outros decidiram ser trevas. Incomodando ou não, nunca perca a sua essência, porque no final, a conta sempre chega. Olha para aqui, é resposta de Deus que eu estou te dando. A sua oração foi ouvida. Você pediu respostas e Deus ficou em silêncio, não disse nada, não usou ninguém. Você pediu para Deus te dar clareza e a tua oração parece que não foi ouvida, né? É tão difícil quando isso acontece. Mas você acredita que até o silêncio de Deus também é resposta? Faz parte. Quando eu estudava, e às vezes eu não estudava para a prova, eu não havia me preparado. Mas o professor me entregava a prova e eu ficava ali lendo as questões e tentando entender para poder responder. E enquanto os alunos estavam no exercício da prova, o professor ficava como? Olha para aqui, é resposta de Deus que eu estou te dando. A sua oração foi ouvida, só que o que você tem passado faz parte da análise de Deus. Quando o professor aplica a prova, ele não fala, ele só observa. E eu venho te dizer isso aqui como mensageiro. Continua, vai até o final, porque depois que tu sair dessa prova, o professor vai carimbar e dizer: você passou e foi aprovada. Tu não crê nisso não? Porque eu creio. Então se você entra em concordância, escreve aqui nos comentários: eu creio na aprovação de Deus. O resto você já sabe. Tome posse e que Deus te abençoe. Tem gente que é especialista em colocar a culpa dela
nas outras pessoas. Quer lhe culpar de tudo. Errei, foi culpa sua. Falei o que não devia, foi culpa sua. A casa caiu, foi culpa sua. Já prestou atenção que as pessoas que não têm responsabilidade, elas sempre vão dar um jeito de buscar um culpado? São pessoas que não assumem quando erram, não assumem quando vacilam, não assumem quando estão erradas. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 3, capítulo 3, a expressão é essa, que quando Caim, ou melhor dizendo, quando Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento, e Deus se apresentou na virada do dia e disse: Adão, a Bíblia diz que Adão estava escondido e coberto com figueiras. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, te ouvi e me escondi. E Deus pergunta: por que se escondeu? Ele disse: porque eu estava nu. E quem te disse que você estava nu? Aí ele vai explicar toda a história. Vai botar a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e no final o culpado é Deus. Algumas pessoas sofrem dessa síndrome. A síndrome de não assumir o próprio erro. Tem gente que cruza seu caminho e faz questão de lhe culpar por tudo. Fala que a culpa foi sua, foi você quem começou, você é a causadora de tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui com clareza, preste atenção. Não perca o seu tempo se explicando para pessoas que literalmente, não querem assumir os próprios erros. Passar o tempo ao lado de alguém que não assume um erro é se sentenciar a viver uma vida de automutilação. Eu espero que você receba essa mensagem. Eu nem vou continuar para não ficar muito longo. A mensagem está entregue. E que Deus te abençoe. Nem adiantou, não foi? Tentar queimar seu nome, sujar seu filme. Nem adiantou criar história e conversa ao seu respeito. Tem muita gente que acha que consegue atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Essas pessoas não entenderam ainda que quando Deus coloca a mão, Satanás retira as garras. O Senhor lhe trouxe aqui hoje só para te entregar essa confirmação. Já tinha gente comemorando, dizendo para você, na calada assim, ela caiu, ela não se levanta mais. Consegui sujar o nome, criar a história. Mas Deus veio, colocou a mão, desfez a arapuca e você está aí. Envergonhados e confundidos ficaram os teus inimigos e todos que se levantaram contra você. Essa mensagem, ela veio em direção certa, na sua direção. O Senhor manda te dizer: duro foi quem se levantou contra ti, porque precisou colher agora os frutos da vergonha. Quando Deus protege, Satanás não consegue derrubar. E quando ele blinda, nenhuma seta consegue atravessar e nem tampouco arruinar. Mensagem de Deus para você: foi tempo perdido e tentativa em vão. Estão tentando queimar teu filme? Estão tentando manchar sua imagem? De todo jeito. Estão levando o seu nome para um lado, estão levando o seu nome para o outro, estão se juntando para criar história que não existe, só na intenção de prejudicar você. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. A Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os protegem. Preste atenção. Aonde existe proteção de Deus, a tentação estará à volta, que é para lhe tirar o foco, para lhe tirar do propósito. E sabe por que é que essa mensagem, esse vídeo profético está aparecendo para você hoje? Deus está lhe dando um alerta. Abre bastante os teus olhos. Fica ligada.
como ser humano, como pessoa. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele vive buscando um meio de derrubar. Quando não derruba, mancha o nome, denigre a imagem. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio a não ser para matar, roubar e destruir. E hoje eu venho te dar esse alerta aqui. Não dá fichas para o inimigo. Não dá brechas para o adversário. Não dê oportunidade ao diabo. Tem gente andando, buscando um meio de colocar seu nome em problema, de trazer situações desconfortáveis para você. E o Senhor dos Exércitos, Ele me manda te avisar assim: não dê oportunidade. Fique esperta. Fique, ligada, ligeira. É um aviso de Deus. Se você soubesse da quantidade de coisas que o inimigo usa, tenta, só para manchar o nome daqueles que Deus deu crédito, só para manchar o nome de quem Deus levantou. Mas na sua vida, o livramento é certo. E eu venho lhe dizer como mensageiro: descanse o coração e faça a sua parte. Que Deus te abençoe. Sua vida não é série de TV e nem novela, mas tem gente parando de fazer o que deve ser feito na própria vida só para observar a sua. Sabe o que é isso? É o brilho de Deus. Algumas pessoas já decidiram parar de fazer até os seus próprios afazeres só para olhar o que você tem feito. O teu cabelo está incomodando, a tua roupa está incomodando, o jeito de falar está incomodando. Tem gente que diz que tem ódio de você, mas não perde um episódio da sua vida. Quer um conselho de Deus hoje? A luz nunca vai se unir com as trevas. Então continue dando um show de incômodo, mostrando que você é da luz. E quem é da luz não se baixa, não se amedronta com quem é das trevas. Você não é atriz e nem ator, não faz seriado e nem novela, mas tem gente que não perde um episódio da tua vida. Eita, povo curioso! Duas coisas sobre você, mulher, que se aquele homem fosse inteligente, ele te teria para o resto da vida. Primeira coisa, você não suporta mentiras. Você é uma pessoa sincera, que quando deseja viver uma vida real, você não cria histórias. Você mostra quem você é. Se a pessoa quiser ficar, tudo bem. E se ela quiser ir embora, tudo bem também. Primeira coisa, e um ponto forte que você tem é a sua sinceridade. A sua sinceridade é algo que você nunca vai perder. Segunda coisa, você detesta gente mentirosa. E tem gente que faz questão de mentir e acha que vai te conquistar ou ganhar algum prestígio mentindo para você. Mentiu para você, já não serve. Deixou de ser sincero, pior ainda. Se esse homem soubesse administrar e entender isso que você tem, a história seria outra. O problema é que tem gente que não se atenta aos detalhes e por não prestarem atenção, acabam perdendo a melhor oportunidade de ser feliz no amor que Deus tem dado. Agora diz pra mim, você tem ou não tem essas duas qualidades? Comenta nos comentários. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então não adianta fazer feitiço, jogar praga, invocar os demônios, querer atrapalhar a sua vida, dizer que você é uma maldição, amaldiçoar sua casa, amaldiçoar os seus filhos. Não adianta. Porque quando Deus coloca a mão, Satanás retira as garras. Inclusive eu vou pedir para você escrever isso aqui só para entrar em concordância. Escreve aqui: quando Deus coloca as mãos, Satanás retira as garras. Porque ninguém pode mais do que Deus. Não tem feitiço, não tem praga, não adianta amaldiçoar, desejar o mal, querer que as coisas venham dar errado. Não adianta.
É tempo perdido tentar amaldiçoar quem Deus abençoou. Como mensageiro hoje, eu venho te dizer, Números 23, 23, está escrito assim: contra Jacó não vale encantamento, e contra Israel não vale feitiçaria. Não adianta tentar, não adianta, é tempo perdido. Vão passar mal, vão continuar revoltados, mas Deus não vai deixar de lhe honrar e nem de lhe proteger. Como mensageiro eu venho te dizer, é tempo perdido se levantar contra você, porque maior é quem te chamou pelo nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Toma posse e que Deus te abençoe. Eu tenho 3 verdades para te contar hoje. Eu tenho certeza que a sua mente e o seu jeito de pensar não serão mais os mesmos depois que você ouvir isso. Você tem um tempo para ouvir uma mensagem profética de Deus só se você realmente acreditar, se você realmente é uma das pessoas que leva a sério, que sabe muito bem que quando Deus decide enviar mensagens, a coisa é séria. Eu tenho 3 direções proféticas para você hoje. Então preste atenção. Eu vou ser direto e objetivo. E eu nem sei como é que você se encontra, mas eu sei de uma coisa. O Deus que lhe trouxe aqui, ele sabe sua real necessidade. Tá pronta? Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37 vai falar sobre a história de José. E a primeira verdade que esse texto nos ensina é que quando nós falamos o que queremos, ou na melhor das hipóteses, quando nós contamos o que Deus nos disse, algumas pessoas vão se manifestar contrárias. Elas vão entrar em um processo de objeção. A Bíblia diz que José teve um sonho. O primeiro sonho José sonha é quando ele está em um campo aberto, quando ele está na área rural, e ele vê o seu fecho de feno acima dos outros fechos de fenos dos seus irmãos. Ele sonha e guarda. O segundo, ele vê as estrelas se curvando, o sol e a lua. E ele não segura, ele conta. Só que nesse mesmo capítulo 37, eu te dou o capítulo 37 porque em todo o contexto você vai entender todo o conteúdo, todo o enredo do que acontece. No mesmo capítulo 37, após José abrir a boca, é aqui que está a primeira direção profética. Quando ele abre a boca, os irmãos revelam o que realmente existia dentro deles. A Bíblia diz assim: e contou o sonho, pelo que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Os irmãos já tinham raiva de José. Os irmãos já tinham ódio. Os irmãos já sentiam no seu coração um rancor, uma mágoa. Algumas pessoas já sentem algo ao seu respeito que não é bom, que não é positivo, que não é valioso, que não é algo que você deva levar como relevância para a sua vida. E por que é que eu estou falando isso para você? Porque no seu convívio existem pessoas que até lhe suportam. Existem pessoas que até lhe aturam. Mas quer saber quando essas pessoas vão se manifestar contra você? Quer saber quando é que elas vão entrar em contradição contra a sua própria vida? Quando você começar a expor o que está dentro de você. Quando você contar o seu sonho, quando você disser o que sente. Algumas pessoas já não lhe suportam. Elas já não gostam de você. Roberto, então elas não gostam de mim. E quando eu conto, ou quando eu mostro, ou quando algo acontece na minha vida, de forma positiva, elas revelam o que elas sentem? Exatamente isso. Tem gente que não está pronta para ver você contar o seu sonho ou o seu projeto. Primeira direção de Deus no texto de Gênesis 37 é: se acostume, aprenda a lidar com as pessoas que vão se revelar quando começarem a enxergar a grandeza do que Deus tem contigo.
Tu entendeste até aqui? A grandeza do que Deus tem na sua vida, quando começar a ser demonstrada, vai despertar ainda mais a inveja, a raiva e o ódio de algumas pessoas. Segunda direção profética no texto de Gênesis 37. Os irmãos continuam vivendo no mesmo ambiente, mas alimentando um sentimento de ódio. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui, ela não é para outra pessoa. Essa mensagem é para você. Porque quantas pessoas não fazem parte do seu convívio? Quantos parentes não fazem parte da sua história? E essas pessoas passaram pela sua vida ou ainda estão na sua vida e elas continuaram vivenciando, continuaram no mesmo ambiente. Mas essas pessoas respiram raiva. Olham para você com aquele olhar de o que é que ela vai fazer agora? E o interessante, essas pessoas se tornam viciadas. Escuta isso. Elas se tornam viciadas em acompanhar a sua história, mesmo tendo raiva, mesmo tendo ódio, mesmo se irando. A Bíblia diz que os irmãos de José, quando viam ele vindo, diziam: lá vem o sonhador mor. Essa palavra mor, do aramaico original, quer dizer principal. Eles diziam: lá vem o que sonha mais. Aonde existe um principal, existem outros secundários. Então José é o que sonha mais, José é o que delira, José é o que vê o que ninguém está vendo. E isso gera despeita, porque quem não vê como você vê, vai desconfiar e duvidar daquilo que Deus te mostra. Aleluia! Algumas pessoas vão conviver no mesmo ambiente, mas vão lhe detestar, vão lhe odiar, vão até tentar fazer inferno contra a sua vida. Mas uma coisa é certa, você precisa aprender a lidar com isso. Convívio tóxico, segunda direção de Deus. Aprenda a viver nesses ambientes. E principalmente, quando se trata de meio parental. Amém até aqui? Olha, eu estou achando você muito quietinho, muito quietinha. Escreve aqui nos comentários agora a palavra eu creio. Ou eu estou recebendo. Escreva uma dessas palavras. Só para entrar em concordância, viu? É importante. Terceira direção profética. Eu lhe prometi aqui que daria 3 direções proféticas e eu estou entregando o que Deus me deu. Terceira direção profética. Os sonhos de Deus sempre vão confrontar a nossa resistência. José teve o sonho. José teve a visão. Mas José não sabia de nada que iria acontecer na vida dele. Anota isso que eu vou te dizer. Se você puder, anota. Toda vez que Deus te mostrar algo grande, todas as vezes que Deus lhe colocar uma visão enorme. Deus falou que eu seria uma grande empresária e através da minha vida muitas pessoas seriam abençoadas. Se prepare para apanhar. Se prepare para sofrer. Deus dá a visão, mas não mostra a rota. Vai se acostumando. Quando Deus nos dá direções, quando Deus nos diz o que vamos, sabe, assim, o que vamos viver, o que seremos na presença dele. Eu vou te tornar grande. Eu vou te honrar na tua casa. Eu farei através de você prodígios, sinais e maravilhas. Te prepara. Deus não preparou o caminho de pétalas de rosas. Porque o processo do propósito, preste atenção, o processo do propósito, ele é essencial. O processo. Olha o nome, processo. No processo tem queda, levante, perseguição, choro, dores. É a forja. É aonde Deus está trabalhando. A caminhada para chegar até o dia do propósito é dolorosa. Sempre que Deus lhe der uma visão forte, sempre que Deus lhe colocar diante de algo maravilhoso, se prepare, porque as pancadas são certas. Tu entendeu? Terceira direção profética, acabei de entregar.
Quando Deus lhe dá visão, Ele não lhe mostra o caminho. Baseado no Gênesis 37, hoje Deus se plantou no meu coração para que eu liberasse essa mensagem para você. E nesse momento agora, nesse momento, você vai toda tomando posse dessa palavra, de verdade. Se você está tomando posse, já aperte aqui, ó, aqui embaixo. Eu acho que está por aqui, na seta ou na opção copiar link. E agora você vai abençoar 3 pessoas que Deus colocar no seu coração. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e uma em nome do Espírito Santo. Faça esse ato profético agora. Você não pode negligenciar isso que Deus está colocando na sua mão hoje como oportunidade. Amém?